Seção 2. Das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea A do inciso 20 do caput do artigo 6º desta lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará a qualidade exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo e conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido ao leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação nas modalidades pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. O leilão será precedido de divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá a descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. A indicação do lugar onde estiverem os imóveis, os veículos e os semoventes, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sobre a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou a entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer sua necessidade, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e exigências já definidas e estabelecidas no prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em atas e gravadas mediante a utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem a discriminação nem distorção à concorrência entre as propostas. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para o assessoramento técnico da comissão. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º deste artigo assinarão um termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesse.